Nós temos que dar graça ao Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite, né? Isso é sinal que o Senhor está vencendo em nós. Não é nós que estamos vencendo, mas o Senhor vencendo através de nós. A irmã ali compartilhou sobre a conferência. Lá pega fogo mesmo. Mas quando você chega nas localidades, parece que é um balde de água fria, né, irmão? Não é verdade? E lá em Betim, como é que tá? E lá em Betim, como é que tá, irmã? Pois é, aí você chega de uma conferência, os irmãos pulam, gritam e tal. Aí você chega na localidade, os irmãos ficam sentados, parece que estão cansados, né? Estão farol baixo e tal. Mas é isso mesmo, entendeu? A esfera da conferência é uma esfera diferente das esferas nas igrejas, entendeu? Tipo assim, quando a gente vai para a igreja em Contagem que tem mais irmãos, a esfera lá também é muito agradável. Não é que a nossa não é agradável, mas quanto mais gente tem, mais fervor tem nos irmãos, mais é tipo brasas, né? Você vai fazer um churrasco, você coloca lá o carvão, aí o fogo vai acendendo e vai pegando nos demais carvões. Assim são as reuniões da igreja. Se você chega numa reunião que tem 10, 15 irmãos, aí a reunião ela é um pouco mais, não tem muito aquecimento, entendeu? Mas quando você chega numa reunião que tem vários e mais irmãos, numa conferência regional, micro-regional, aí, meus irmãos, a coisa muda de figura, entendeu? Mas o que o Senhor quer de nós? O Senhor quer que nós... Porque, irmãos, olha, eu falei ontem para os irmãos, se nós formos olharmos para esse tabernáculo terreno que é o nosso corpo, tem cansaço, tem problemas, tem dificuldades, tem enfermidades, entendeu? Amanhã é segunda-feira, tem que trabalhar, tem que pagar as contas. Mas quando nós vamos para as reuniões, nós devemos esquecer isso, entendeu? Porque esses momentos que nós estamos aqui é para desfrutar do Senhor. Eu falei também ontem, nós precisamos de valorizar a palavra do Senhor, valorizar o que o Senhor tem nos proporcionado. Ou seja, todo sábado e domingo tem um irmão falando nas igrejas, entendeu? Mas muitas das vezes, nós durante a semana, nós não desfrutamos da palavra, do alimento diário, nós não assistimos a mensagem pelo VPT, nós não assistimos às lives, porque estamos ocupados, e nós falamos, não todos os irmãos, não estou generalizando. A minoria fala assim, não, sábado e domingo vai ter um irmão lá falando para mim e eu vou ganhar o que o irmão vai falar. Mas se você desfrutar na sua casa, mesmo que seja 15, 20 minutos todos os dias, quando você chegar na reunião, chegar aqui, você tem mais para acrescentar. Às vezes algo que o irmão não falou aqui na frente, você não compartilhar, você vai levar para os irmãos, entendeu? Então, porque você desfrutou, você gastou tempo na palavra. E eu digo uma coisa, os irmãos que mais crescem na vida da igreja são os que reúnem e os que valorizam a palavra, né, Cristiano? Cristiano tem mais tempo aqui, a irmã Li, a irmã Maria, a irmã mesmo de Betim, a irmã Ana, Genoveva, o Gleiço, Leque, a Isabel, o Júlio. Os irmãos, a maioria são irmãos mais antigos. Os irmãos sabem que aqueles irmãos que vêm aqui visitar, você não pode contar com eles. Eu falo para vocês, e o Senhor conta com eles? Se nós não podemos contar com eles, que eles demoram 1 mês, 2 meses, 3 meses sem vir nas reuniões, nós não podemos contar com esses irmãos. Vocês acham que o Senhor conta com eles? Também não conta, entendeu? O Senhor conta com aqueles que estão presentes,
que estão aquecendo as reuniões. Aí o Senhor conta. A não ser, irmão, igual a irmã Delma, a irmã Valéria e outros irmãos, igual a Aide, está com problema de saúde. Esses irmãos estão faltando por causa de trabalho, por causa de problema de saúde. Aí tudo bem, mas para ficar em casa, entendeu? Se eu ficasse em casa nesse momento, o que eu estava fazendo? Lendo a Bíblia, será? Mesmo se eu estivesse lendo a Bíblia, mas não estivesse aqui, com certeza eu não ia ser alimentado da palavra como eu estou sendo alimentado da palavra juntamente com vocês. É por isso que é uma necessidade nossa de valorizarmos o falar de Deus. É que o apóstolo Paulo falou, olha, vocês deveriam ser mestres, né? Falou para a igreja dos Coríntios. E era uma igreja carnal, aquela igreja dos Coríntios ali. Vários problemas ali, tinha ali, entendeu? Prostituição, adultério, muitas coisas, era uma igreja carnal. Paulo falou, olha, vocês deveriam ser mestres pelo tempo decorrido, mas eu não posso dar para vocês o alimento sólido, eu tenho que dar para vocês o leite. Então, nós precisamos de alimentar de quê? Do alimento sólido. A igreja, nós precisamos avançar. Não podemos viver na mesmice de sempre, tem que avançar. Porque se não avançar, nós vamos ficar na mesmice de sempre. E o Senhor quer avançar através de nós. Mas eu preciso valorizar essa palavra. É essa palavra que me salva. Principalmente as cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é o nosso apóstolo. É o nosso apóstolo. E o evangelho de Paulo foi revelado no terceiro céu. Mateus, Marcos, Lucas, João. Foi por inspiração, foi pelo sopro de Deus. O Velho Testamento, Moisés escreveu, os profetas escreveram pela inspiração de Deus. Era Deus? Era. Mas o apóstolo Paulo foi mediante revelação. Ele obteve revelação diretamente de Deus e trouxe para nós e dispensou nas 14 epístolas dele, entendeu? E o evangelho de Paulo, ele nos liberta da tradição, da religião, da velharia, da lei de Moisés, porque, irmãos, muitas das vezes no mundo religioso, no mundo cristão, é uma mistura, uma hora é graça, outra hora é a lei de Moisés. Ontem eu falei para vocês, há 33 anos atrás, 32 anos atrás, se o Senhor não tivesse me alcançado para vir para a igreja, eu não estaria em lugar nenhum. Porque quando eu vim para a vida da igreja, eu tinha mais ou menos 3 anos que eu não ia em lugar nenhum. Porque eu falei, chega, basta. Porque todo lugar que eu vou é cópia da cópia. É a mesma coisa, não muda nada, só está piorando. Falei para Isabel, nós saímos daqui, fomos visitar ali, chegamos ali, é pior do que lá. Então não tem para onde ir. Eu falei para ela, olha Isabel, eu vou ficar em casa, se você quiser ir você vai, eu não vou. Ela também ficou em casa. Ficamos em casa uns 3 anos sem reunir em lugar nenhum. Machucados, feridos pela religião. Assim estão os nossos amados irmãos aí fora. Quando você vai pregar o evangelho, você precisa pregar o evangelho para aquele que não é cristão e muito mais para aquele que é cristão, para libertar ele da escravidão dos pastores, dos apóstolos, desses homens aí, entendeu? Libertar eles da lei de Moisés. Porque nas igrejas evangélicas, eu não tenho medo de falar, nas igrejas evangélicas é lei de Moisés, é lei de Moisés. Uma hora é graça, outra hora a lei de Moisés, eles trazem para dentro dos templos. E lá você encontra irmãos deprimidos, doentes, irmãos com doença de pânico, irmãos cabisbaixo, ferido, porque tudo é Satanás, tudo é demônio, tudo é diabo, tudo é inferno, é lago de fogo que arde com enxofre. É isso, meus irmãos.
Porque tem que ter essa figura aí. Tem que ter a figura do demônio, do Satanás, do diabo. Tem que ter a figura do inferno para lançar as pessoas. Porque aí você coloca medo nas pessoas. Você aprisiona as pessoas daquilo ali. Entendeu? Ah, eu tenho que congregar. Se eu não congregar, o irmão lá falou que eu vou para o inferno. E congrega a força. Nós estamos aqui livres, libertos disso. Nós não somos obrigados a congregar. Ninguém aqui está aqui obrigado. Nós somos livres. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir o falar de Deus. E eu preciso ouvir o falar de Deus. Por isso que eu estou aqui. E eu preciso dessa convivência, de estar junto dos irmãos. Mas se eu sou obrigado a estar aqui, nenhum de vocês é obrigado a estar aqui não. Entendeu? Mas nós estamos aqui por causa de quê? Da palavra, do Evangelho. Não é verdade? Eu falei para vocês que hoje nós vamos falar sobre Noé, né? E a Arca de Noé, uma história muito conhecida, mas como nós estamos estudando o livro de Gênesis, é muito pertinente para nós. Mas antes eu queria ler com vocês Gálatas. Eu queria abrir um parênteses aqui, porque ontem eu falei sobre andar no Espírito, né? E depois eu estava tendo comunhão com o irmão Diogo. É o que eu disse para vocês aqui. Nós precisamos já estar comendo um alimento mais sólido, né? Se tivesse visitantes ontem aqui, eu teria detalhado mais a questão de viver e andar no Espírito. Que uma coisa é você viver no Espírito, outra coisa é você andar no Espírito. Mas como não tinha visitantes, eu falei sobre viver no Espírito e falei mais em andar no Espírito. Eu disse que se você conseguir andar no Espírito 1 hora por dia, está ótimo. 2 horas, melhores ainda. 3 horas, melhores ainda. O quanto que você puder andar no Espírito, que é diferente de viver no Espírito, melhor. Entendeu? Mas nós não somos hipócritas de falar que nós andamos 8, 12 horas andando no Espírito, né, Gleice? Aí nós somos mentirosos. Aí nós somos iguais os religiosos que ficam falando mentira. Aí, Gálatas 5, a partir do versículo 16, aqui o apóstolo Paulo falando para os irmãos, ele fala assim no versículo 16, acharam? Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aqui o apóstolo Paulo está falando para os irmãos, olha, ele estava dando para os irmãos o que? Um alimento sólido. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque nós estamos vendo que desde a queda de Adão e Eva em Gênesis capítulo 3, o que tem acontecido? Os homens estão vivendo aonde? Na carne, na concupiscência da carne. E ontem nós falamos sobre a civilização de Caim. Que civilização era aquela? Carne, pecado, maldades, violência, homicídio, tudo estava ali. Aqui o apóstolo Paulo falou, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Irmãos, preste atenção que no versículo 17, Espírito está com letra maiúscula. Então, o nosso espírito humano, que é espírito com letra minúscula, quando ele, 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou seja, o nosso espírito humano já se uniu ao Espírito do Senhor, e é um Espírito com o Senhor. Aqui está escrito com letra maiúscula, se referindo ao nosso Espírito, já unido ao Espírito do Senhor. Então, ele fala assim, olha, porque a carne luta, né? Militar é lutar, a carne luta contra o Espírito, ou seja, contra o nosso Espírito, que já tem o Espírito de Deus. Continuando, e o Espírito contra a carne, porque são
opostos. São opostos. A carne e o espírito é oposto. Entendeu? Um é oposto ao outro. Então existe uma luta, existe uma guerra entre a minha carne e o espírito mesclado ao Espírito de Deus que está dentro de mim, de nós. Há essa luta. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, novamente com letra maiúscula, não está sob a lei. Aí ele refere à lei do Velho Testamento. Entendeu? Ora, aí depois ele dá, a partir do versículo 19, ele faz um resumo do que é as obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Falei ontem para vocês, a Bíblia é escrita para quem? Para nós, os cristãos. Não é escrito para quem não é cristão. Então, nós podemos praticar todas essas obras aqui. Alguém fala assim, não, mas é o inimigo. Não, mas é um demônio. Não, mas é um diabo. Não, mas é um Satanás. Não, irmão, é a nossa carne. É a nossa carne. Você tem que lutar contra a sua carne. É a sua carne. Esse demônio, esse diabo, esse Satanás é a minha carne. É ela que está lutando contra o meu espírito mesclado ao Espírito de Deus. Porque é oposto. É oposto. Entendeu? Você está sozinho, né? Está sozinho, tranquilo. Está longe da sua esposa. Está longe do seu esposo. Está longe dos irmãos. Aí, a sua carne, ela dá uma aflorada, né? Aí o Espírito fala, não, você não pode. O Espírito fala com você, você não pode. Aí você se volta ao Espírito, ou seja, o Espírito venceu. Porque a carne está lutando contra o Espírito. Mas se você der lugar à carne, você vai o quê? Praticar as obras da carne. Então, há uns anos atrás, eu falava que sempre a carne vence. Mas eu cheguei numa conclusão há muito tempo atrás, que não, é o Espírito que vence. Eu tenho que acreditar que quem está vencendo em mim é o Espírito de Deus que está em mim. O que está vencendo em vocês é o Espírito de Deus que está em vocês. Eu acredito assim, eu não creio que a carne de vocês estão vencendo em vocês, não. Eu creio que o Espírito de Deus que está dentro de vocês está vencendo. Aí vocês estão reinando em vida, em vitória, seguros, tranquilos e gozando do reino em vida, entendeu? Porque estamos vivendo no Espírito. Continuando aqui. Aí ele fala os frutos do Espírito. Versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, irmãos, quando você está no Espírito, é diferente de você andar no Espírito. Você está no Espírito, você está lutando contra a sua carne. Você não está na carne, você está no Espírito. Houve uma situação que a sua carne pendeu ali, você refreou ela. Entendeu? Você está o quê? No Espírito. Você puxou o freio de mão, freou a carne. Por causa do quê? Do Espírito que te falou com você, não. Aí não. Ninguém está te vendo. Ninguém vai... Só está você. Ninguém está te vendo. Mas você fala, não, isso aí não. Isso aí eu não vou praticar. Você puxou o freio de mão. Você está vivendo no quê? No Espírito. E andar no Espírito? Aqui todos nós estamos andando no Espírito nesta noite. Todos nós. Porque nós estamos desfrutando de quê?
Do falar do Senhor. Desde que começou a reunião, a oração aqui, nós já estamos andando no Espírito, desfrutando dessa esfera espiritual que são as reuniões da igreja. Mas eu posso também andar no Espírito na minha casa, no meu trabalho, na faculdade, aonde eu estiver, na rua, andando sozinho. Eu estou pensando nas coisas lá do alto. Eu estou pensando na palavra que foi falada ontem. Eu estou andando no Espírito, irmão. Entendeu? Eu não estou importando com as coisas que estão do meu lado, não. Não estou importando. Eu estou andando nessa terra com a minha mente colocada lá no alto, lá nos céus. E isso é andar, Diogo, no Espírito. Entendeu? E é isso que o Senhor quer de nós, viver no Espírito. Todos nós vivemos, mas andar no Espírito é quando você começa o quê? Reinar em vida. Muitos irmãos acham que o reino é para o futuro, né? Futuriza lá para o futuro. Não, é para hoje. Cantamos o hino. A imersão também falou sobre isso. Tem que ser hoje, irmão. Tem que ser agora. Desfrutar do Senhor hoje. Agora, nessa era, entendeu? Não espera para amanhã. O que você deve fazer hoje, faça hoje, faça agora. Entendeu? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Que o versículo 25 diz claramente: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Entenderam, irmãos, a diferença? Ou não? Amém? Então vamos lá para Gênesis. É o livro que nós estamos estudando, né? Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 7. Também já foi falado, mas é um refalar para nós, porque quanto mais nós vamos desfrutando da palavra, mais luz nós vamos ganhando na palavra. Versículo 1 do capítulo 6 de Gênesis. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, essa civilização de Caim, esse pecado que veio de Adão e Eva, chegou aqui e no versículo 3, o Senhor falou: olha, o meu espírito não vai agir para sempre no homem. Porque no Velho Testamento, irmãos, o Espírito, ele vinha sobre o homem, ele vinha sobre os profetas, e os profetas profetizavam. Mas o Espírito não permanecia neles. O Espírito só foi permanecer no homem após a ressurreição de Cristo, lá em João 20, 21 e 22, quando ele soprou para dentro dos discípulos o Espírito Santo. A partir dali, todos aqueles que crêem no Senhor Jesus, o seu espírito humano se une ao Espírito do Senhor. É o que fala 1 Coríntios 6,17. Mas no Velho Testamento não era assim. No Velho Testamento o Espírito de Deus vinha sobre. Aqui fala, Deus falou e Moisés escreveu: então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é o quê? Carnal. Aí Deus limitou a vida dos seres humanos, e os seus dias serão 120 anos. Eu pergunto para os irmãos, mas o próprio Adão viveu quantos anos? Já pararam para pensar? O Senhor fala aqui que foi limitado a 120 anos, mas Adão viveu quantos anos? Passou dos 120. Mas a próxima geração que viria, os homens não iam passar de 120, como não passaram. Aquela geração viveram 900, 800, 600 anos, mesmo depois do Senhor limitar. Mas a próxima geração não. Próxima geração não. Hoje você vê na televisão alguém falando assim, aquelas reportagens, né? Morreu um cidadão aí, 125 anos. Mentira. Pura mentira.
Irmão, não passa de 120, não passa. Não passa. Passa, Gleison. Não tinha, irmão. Então, não tem como. A Bíblia não mente. A Bíblia é fiel, entendeu? Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e eu falo com vocês, até hoje tem gigantes, tá? Até hoje tem. Uma vez, auxiliador, eu vi um rapaz dentro de um ônibus, no teto do ônibus, ele tinha que fazer isso, ó, para andar. Ele não podia sentar, porque as pernas, a poltrona não cabia, um espaço de uma poltrona na outra, não cabia as suas pernas. Ele teve que ficar dentro do ônibus, todo mundo olhando para ele. Então, existe uma doença chamada, o Cristiano sabe disso, gigantismo. Quando você tem um filho e começa a crescer muito, você tem que levar ele no médico para ele tomar uma medicação para parar de crescer. Senão ele vai crescendo. Então o gigante existe até hoje. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, toda maldade, toda violência, todo pecado estava onde? Estava na terra. E está até hoje. Isso há 6.000 anos atrás. Imagina hoje. Isso era 6.000 anos atrás. E hoje? Nós falamos de Sodoma e Gomorra. E hoje? Claro que as coisas estão muito, muito, muito piores mesmo, entendeu? Só que hoje tem uma diferença. Nós temos Cristo. Amém. Deus não vai destruir o homem. Deus pode até disciplinar ele. Aqueles que são eleitos, são chamados pelo Senhor. Porque se alguém crê no Senhor, e ele vem para a igreja, e ouve falar, não, a salvação é eterna, não perde a salvação. Ele fala, não perde? Não? Então tá bom. Então eu vou fazer o que der na teia. E tem irmãos que já reuniram aqui, de vez em quando aparecem aqui, eles aparecem aqui, né? Alguns deles aparecem aqui. Eles se reúnem aqui um pouquinho, vê a palavra, gosta da palavra, mas volta novamente lá para fora, lá para a carne. Lá eles debandeiram lá, pintam em borda lá. E são disciplinados. Vocês olham a vida deles. Olha o casamento deles, olha a família deles, olha o emprego deles, olha a saúde deles. Como que estão? Tudo arrebentado. Por quê? Estão sendo disciplinados nessa era. Entendeu? Porque ouviu a palavra, creu, vai perder a salvação? Não vai, a salvação é eterna. A salvação é um dom de Deus e os dons são irrevogáveis. Entendeu? Irrevogáveis, não vai perder. Mas se usar isso como uma libertinagem da liberdade que nós temos em Cristo, para praticar toda sorte de pecado, Gleison, vai sofrer disciplina, entendeu? Mas aqui no Velho Testamento, Deus acabava com o homem, né? Dilúvio, nós vamos falar hoje, acabou com aquela raça. Depois veio Sodoma e Gomorra. Depois veio questão de Ló e Abraão, entendeu? Versículo 11 do capítulo 6 de Gênesis. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Todo ser vivente, mano. Eram todos eles. Versículo 13. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Ele falou para Noé, olha, vou dar cabo de toda a carne, vou acabar com os seres humanos, vou fazer eles perecer juntamente com a terra. Por causa de quê? Do pecado
da carnalidade. Versículo 14. Irmãos, eu saltei aqui, desculpe. Vamos ler aqui, capítulo 6 mesmo, versículo 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Preste atenção, Deus arrependeu de ter feito o homem, este homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, entendeu? Que foi criado para ser a expressão de Deus aqui na terra. Deus falou: não, estou arrependido, eu vou acabar com o homem e com os animais. O que tinha a ver os animais? Mas até os animais, Deus estava disposto a acabar, a exterminar da face da terra. Versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Ontem nós falamos de Enoque, né? Enoque, no meio daquela geração da descendência de Adão ali, a descendência de Adão, todos cresciam, nasciam, cresciam, multiplicavam, enchiam a terra e morriam. Gênesis 1, 28. A descendência de Adão. Mas no meio da descendência de Adão tinha um homem que andava com Deus. Quem? Enoque. Enoque andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Aqui tem um homem no meio de uma geração toda pervertida, que era Noé. Versículo 8. Porém Noé achou o quê? Graça diante do Senhor. E por causa de um homem, irmãos, Deus não pode ferir a sua justiça. Você entende, Gleice? Se tem um homem justo, um homem íntegro, um só, Deus não pode acabar com esse homem, porque ele é justo. Ele pratica a justiça, ele pratica as boas obras. Deus não pode destruir ele. Aí Deus achou graça em quem? Noé. Ele era homem justo e íntegro. Não é? Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com... Não era só Enoque. Noé também andava com Deus. No meio daquela corrupção ali, no meio daqueles pecados, no meio daquela coisa trevosa, daquela carnalidade, Noé também andava com Deus. O que Deus falou para Noé? Eu colhi adiantado para vocês. Mas no versículo 14, Deus falou para Noé, versículo 13, né? Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Versículo 14. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Então falou para Noé: Noé, você vai fazer uma arca de cipreste, naquela época era a melhor madeira que existia. Você vai fazer compartimento ali para colocar os animais, entendeu? Você vai passar betume nela para a água não entrar. Isso foi feito. Noé foi obediente, ele obedeceu o Senhor. E ele trabalhou nessa arca, fazendo essa arca, construindo essa arca durante 100 anos. E chovia naquela época, Cristiano? Não chovia. E ele falava: olha, vai vir um dilúvio aí, a terra vai ser consumida com as águas. Ele pregava o evangelho. A terra vai ser consumida, a terra vai encher de água, vai chover. E trabalhando com a sua família naquela construção. E o povo falando: ô seu velho, você é doido, você é maluco, né? Você é esquizofrênico. E Noé trabalhando e pregando o evangelho. Irmãos, assim somos nós. Quando nós vamos pregar o evangelho para as pessoas hoje, muitas delas também chamam a gente de quê? De louco. Fala: Diogo, você é louco. Você é doido. Você falar isso para mim, que Deus tem que morar dentro do homem? Eles falam isso. Não, mas não tem como não. Hein? Você é doido falar isso. É a situação de Noé era a mesma, né? E era interessante, irmãos, que naquela época as plantas caía orvalho do céu para a noite, para que as plantas pudessem produzir. Mas não chovia.
Então a chuva, leque, a chuva era uma coisa que ninguém nunca tinha visto. Caiu um pingo d'água do céu. Então era uma coisa estranha. E eles falaram, esse velho está doido, esse velho está louco. Nunca caiu água do céu. Agora ele está construindo esse barco aí, esse tamanho desse barco aí, essa barcaça, falando que vai chover. Entendeu? E ele pregando o arrependimento, mas as pessoas não arrependiam, não criam no que ele está falando. A situação hoje também não é diferente, né? Muitas pessoas não crêem no Evangelho, não estão nem aí. É a mesma situação. Vamos para Hebreus capítulo 11. Nós vamos ver uma coisa muito interessante aqui, viu, irmãos? Que é a nossa prática hoje. Entendeu? Hebreus 11, versículo 7. Acharam, irmãos? Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, pela fé, Noé creu no falar de Deus. Noé não duvidou, por quê? Porque ele andava com Deus. Se Deus falou com ele, vai acontecer. Deus falou, vai chover, eu vou acabar com esse povo, você vai ter que colocar um casal de animais dentro da arca, quem não se arrepender não vai entrar na arca. Essa arca hoje tipifica o quê, irmãos? A igreja. Cristo e a igreja. A igreja não é 4 paredes. A igreja somos cada um de nós. Nós somos morada de Deus, templo do Espírito Santo. Entendeu? E no nosso meio, porque naquela época, dentro daquela arca, vocês imaginam o seguinte, aqueles animais ali, o mau cheiro que tinha. Entendeu? Fezes de animais, o barulho dos animais. 40 dias, Gleison. 40 dias. O barulho dos animais. À noite, barulho de animais, dos animais. Tinha problema dentro da arca? Tinha. Mas Noé tinha certeza que ali ele e a sua família estavam o quê? Sendo salva. Segura. Entendeu? E na igreja tem problemas? No nosso meio tem problemas? Tem. Tem dificuldades no nosso meio? Tem também. Mas nós vamos desanimar? Não. Apóstolo Paulo falou, mesmo que o nosso corpo se corrompa, mas o nosso homem interior se renova dia a dia. Mesmo que você sente desanimado, desencorajado, mas dentro de você tem um espírito mesclado com o Espírito de Deus, que se renova dia a dia com a lavagem de água que é a palavra, entendeu? Agora, tem problemas, tem dificuldades no nosso meio. Onde está o ser humano? Aí tem problemas, aí há dificuldades. Nós temos que saber administrar os problemas que surgem no nosso meio. Mas nós não podemos sair dessa arca que é a igreja. Quando eu estou falando que a arca é a igreja, eu não estou falando dessas 4 paredes. Isso aqui não é igreja, isso aqui é um auditório. Somos nós, somos cada um de nós. Nós estamos reunidos nessa noite como igreja. Mas cada um de nós participamos e somos membros do corpo de Cristo, que é o quê? A igreja. Mesmo havendo dificuldades, problemas, desânimo, nós temos que voltar para o nosso espírito, para o nosso interior. É que o apóstolo Paulo falou. Mesmo que o nosso corpo, que o nosso exterior se corrompa, mas o nosso homem interior, que é o próprio Deus em nós, se renova dia a dia. Essa é a nossa esperança, entendeu? Porque se eu ver dificuldade no cristiano, e eu falar, não, eu não vou na reunião mais, não vou. O cristiano, ele fez um negócio aí, eu não concordei, eu vi o cristiano numa situação complicada. Aí, irmão, esse não é o caminho. O caminho
é você se arrepender, orar pelo irmão e avançar. Entendeu? Porque se nós ficarmos agarrados a problemas, a dificuldades que surgem, porque toda família tem problema. A minha tem... Irmãos, imagina a família da Isabel. 14 irmãos, 8 mulheres. Irmãos, eu ia ficar noivo com ela, Diogo. Eu ia ficar noivo. Aí eu fui no serviço dela buscar ela. Aí eu falei com ela assim, não vou fazer um lanche na padaria. Ele falei com ela, fazer um lanche na padaria. Aí ela tinha 18 anos na época. Aí sentamos fazer um lanche. Eu falei assim para ela, antes de eu comprar as alianças, Isabel, eu preciso conversar com você. Conversa muito séria. Se você aceitar, nós vamos continuar. Se você não aceitar, acaba por aqui. Falei para ela, olha, além de você, são mais 13 irmãos. Nós vamos ficar noivos e vamos nos casar. Mas vamos viver a nossa vida independente da sua família. Eu não quero misturar com seus irmãos, eu não quero misturar com as suas irmãs. Seu pai e sua mãe, sim. Vamos cuidar, vamos amar. Meu pai e minha mãe, vamos cuidar, vamos amar. Mas também não vamos nos misturar muito com... Nós somos 7 irmãos, metade do dela. Nós também não vamos misturar muito com os nossos, com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Sabe por quê, irmãos? Porque toda família tem problema. Eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook. De vez em quando a Isabel me mostra o que está acontecendo na família, entendeu? Eu falo, nossa, é cada coisa que acontece, auxiliadora. É cada problema trevoso que acontece. Eu fico, não, mas que complicação, entendeu? Então, se na nossa família tem problema, tem dificuldades, e na nossa família espiritual, que é a igreja, não vai ter problema não? Vai ter, claro que tem. Porque somos o quê? Seres humanos. Mas dessa família não tem como eu separar, irmã Maria. Não tem como eu separar dessa família. É que o Senhor Jesus falou para os discípulos, olha, o Senhor Jesus, lá no capítulo 6 de João, ele falou que a carne dele era comida e que o sangue dele era bebida, né? Aí o pessoal foi embora, que a multidão foi embora, ficou escandalizada com aquela palavra. O Senhor virou para os discípulos e falou, e vocês? Não querem ir também, não? O que Pedro falou? Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, irmãos, para onde nós vamos? Eu estava tendo comunhão com o Diogo aqui durante o hino aqui. Grace, Grace. Desculpa. Fica ferido não, tá, Grace? Diogo também não se fere não, tá, Diogo? Mas, irmãos, preste atenção. Eu estava tendo comunhão com o Grace exatamente sobre isso, entendeu? Que às vezes nós temos que administrar os problemas, as dificuldades. E nós não temos para onde não, irmãos. Para onde nós vamos? Entendeu? Aqui saiu mais de 70% dos irmãos. Uns pararam de reunir. Outros foram seguir um vento de doutrina. Entendeu? Perderam 70% dos irmãos que reuniam aqui. Praticamente a igreja de Ibirité está começando do zero novamente. Entendeu? Então, mas eu, e creio que vocês que estão aqui, que vocês já tiveram a oportunidade também de ir embora também. Como Jesus falou para os discípulos, e vocês? Não vai não? Vai ficar aqui? Aí Pedro falou, Senhor, para onde nós vamos? Se é o Senhor, é só o Senhor que tem palavra de vida eterna. Não tem outro que tem palavra de vida eterna. Temos que ficar com o Senhor. Assim somos nós, irmãos. Vocês que estão aqui, tiveram oportunidade de ir para outros lugares. Né, Delma? Não é, auxiliadora? Mas foram. Estão aqui. Por quê? Só palavras de vida eterna tem aonde? No Senhor, irmãos. Quando nós estamos reunidos, que tem palavra de vida eterna. Para onde eu vou? Eu vou para onde? Se eu vim da religião, mais de 25 anos na religião, irmão, vim de lá. Eu falei para vocês no início, eu fiquei, mas a Isabel, 3 anos sem reunir em lugar nenhum, machucado, ferido pela religião. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou há 33 anos atrás,
que viemos para a vida da igreja, eu vou para onde? Eu e Isabel vamos para onde? E vocês vão para onde, irmãos? Tem lugar para vocês ir? Eu creio que não. Então, nosso lugar é aqui. Entendeu? 2 Pedro. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Sair da vida da igreja é entrar num túnel sem luz no final, tá? Eu nunca fiquei sem reunir. Eu fiquei... Quando eu fui para o Espírito Santo, antes de fazer negócio com o rapaz da casa lá, eu procurei o lugar mais próximo, era o irmão Reinaldo ainda. O irmão Reinaldo me passou o endereço, só o nome da rua, lá em Marataízes. Não me deu o número. Mas a Isabel não tinha GPS naquela época, né? Há 15 anos atrás, não tinha GPS. Aí nós fomos para uma cidade procurar aquela rua, achamos aquela rua, começamos a andar naquela rua, caçando placa para ver se tinha algum lugar escrito igreja em Marataízes, né? Como está escrito aqui, igreja em Birité, igreja em Contagem, igreja de Belo Horizonte. Aí nós achamos um lugar escrito assim, casa de oração, só isso, casa de oração. Falei, nessa rua só tem as denominações e aqui escrito casa de oração. Não tem horários de reuniões. Aí era a época da Lan House, tinha uma Lan House aberta, era de dia. Conversei com o rapaz da Lan House, mas eu falei, ô, meu amigo, que hora que eles abrem essa casa de oração aí? Ele falou, 7 horas está aberto, no sábado. E nós fomos no dia do sábado. Eu falei, tá bom, obrigado. 7 horas, eu mais agora chegamos lá. Aí quando nós chegamos na porta, aí o irmão que estava na portaria perguntou para mim assim, mas era assim, qual denominação? Aí eu assustei, né? Eu falei assim para ele, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Aqui vocês usam o alimento diário? É alimento diário. Então é aqui que eu quero ficar, meu irmão, é aqui mesmo. Eu sou lá de Minas Gerais, da igreja em Birité. Ah, tá, vem cá, me levou, sentou lá. Irmãos, se eu não tivesse encontrado aquele local de reunião, eu não tinha feito negócio, Diogo. Eu não ia mudar para um lugar para ficar sem reunir, não. Mas não ia mesmo, de maneira nenhuma. Reuni lá há 10 anos, cooperando com os irmãos, reunindo. Foi muito bom, ótimo. Irmãos excelentes, entendeu? Mas aí voltei e falei, agora, Isabel, agora podemos fazer o negócio. Porque nós achamos onde os irmãos reúnem. 2 Pedro 2, versículo 5, para terminar. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Irmãos, está na hora de vocês compartilhar. Mas eu queria só falar o seguinte, Noé foi o quê? Pregador da justiça. E hoje nós fazemos o quê? Nós somos pregadores da justiça também. Amém.